galera! Hoje estou aqui com 2 convidados especiais. Débora Barreto, que foi minha professora, viu, gente? Só para constar aqui. Mestra de... Eu não costumo dizer que Débora é só especialista em acústica, porque ela, para mim, é uma mestra icônica a nível mundial agora. E tá aqui com Maurício, da Trisoft, que é um prazer ter esses dois aqui, que fizeram parte intensamente da construção do nosso estúdio de podcast. Todo mundo tem me perguntado como é que faz para montar um podcast que não seja só um cenário legal, mas ele tem que funcionar em eficiência. E a gente não podia deixar a acústica de lado quando se fala de estúdio de gravação. Por isso eu trouxe esses 2 mestres aqui, Débora e Maurício, para contar um pouco a história deles, para falar também sobre a importância da acústica, como fazer uma boa acústica, trazer algumas dicas para vocês, contar a história da Trisoft da áudio e também contar uma novidade que eles lançaram agora, estavam em Dubai, tem muita coisa para contar pra gente. E aí, Débora, e aí, Pro, me conte. Pois é, na verdade é preparar o ambiente, né, Jéssica? Quando a gente fala de saúde, de acústica, a gente está falando não apenas de saúde, mas no caso do estúdio de podcast, e você foi muito feliz quando você entendeu isso desde o início do projeto, ou seja, não é um elemento que vem para ser agregado depois e ser obrigado a se incorporar. Um bom projeto arquitetônico de interiores, ele vai entender as demandas de acústica e vai inserir desde o início. E foi assim que aconteceu, porque é preparar o espaço, é adequar, é cuidar. Quando a gente fala de acústica, a gente fala de tudo isso. Não é uma correção, né? Tem que ser um planejamento. Exatamente. E o local de podcast, fundamental é o quê? Entender o que está sendo falado, compreender. E muita gente foca muito mais nos equipamentos, aliás, foca apenas nos equipamentos. Mas uma reverberação ruim compromete todo o resultado. É cansativo para quem está escutando e fica bem chato. Exatamente. Pois é, e aí com isso, logo no início que a gente idealizou a proposta, vamos fazer um estúdio, a primeira pessoa que eu procurei foi Débora. Vou fazer um estúdio e eu preciso da acústica. E ela, como sempre, cheia de ideias e de muito conhecimento, já passou a me mostrar as soluções, as opções, e alinhado ao que a gente desejava de necessidade estética também. Isso. Criar algo diferente, porque as pessoas, não é mal, você que tem aí, é a pessoa que cria, que desenvolve tantos produtos que trazem soluções acústicas. Então, muita gente imagina que a questão acústica tem um apelo apenas técnico. E o que a gente encontrou aqui de melhor, para mim, no meu ponto de vista, foi também aliar isso a uma qualidade estética, a trazer inovações no design com os elementos acústicos. E aí é um grande desafio. Eu queria saber, a gente acaba não ensaiando antes, até para que o bate-papo seja bem à vontade e uma surpresa para todos. Então eu queria saber de Mal também um pouco, como é que surgiu a Trisoft, por exemplo? Como é que surgiu? De onde é que vem essas ideias que você consegue transformar em soluções? Como é que você consegue trazer uma inovação agora? Você estava com alguns produtos novos que a gente vai ter o lançamento hoje. Conta um pouquinho pra gente. Então, Jéssica, primeiro é um prazer estar com vocês aqui, com a Débora do meu lado também e com você principalmente. Eu acho que o grande desafio aqui na arquitetura é colocar o tripé, que é conforto, né, ergonômico, que é muito importante, o visual, que é onde a arquitetura se foca bastante, mas o desafio muito forte e muito complicado de você conseguir a pessoa lembrar é o desafio acústico, o conforto acústico. Faz toda a diferença. O conforto acústico é uma coisa que a pessoa não vê, porque não aparece, não entende porque não está acostumado, não está com o ouvido treinado, não sabe o que é um ambiente tratado acusticamente ou não, então acaba ficando de lado, mesmo porque como sempre tivemos, e isso aqui acho que é para o mundo inteiro, produtos que na verdade não são esteticamente bonitos, você acaba não conseguindo numa faculdade de arquitetura fazer um treinamento do aluno para ele entender que também o elemento acústico ele pode ser lindo e ele é lindo e faz parte, né? E justamente hoje estamos aqui lançando aqui na Bahia, na Casa da Cor da Bahia, também aqui uma nova linha, que é a linha Forma Acústica. E o que a linha Forma Acústica traz é que ela entrega para o arquiteto a possibilidade de criar o seu próprio design nos elementos acústicos. Sempre tem que ser aliado o arquiteto, o especialista em acústica e a indústria que faz o produto. E lógico, quando a arquiteto vai lá e viaja demais no produto, o que a gente faz é, olha, dá para fazer ou algum ajuste técnico necessário. Mas o mais importante hoje é esse tripé, né? Conforto acústico, conforto ergonômico e o conforto estético, que é a beleza quando a pessoa olha para o ambiente e acha maravilhoso. E é uma inovação, né? A cada dia tem uma possibilidade nova. Quando você fala sobre as faculdades que acabam não trazendo tanto isso,
Débora, a primeira turma dela que ela deu aula, eu tive o prazer de ser aluna dela. E pra gente era um mundo novo, porque é como você falou, você não vê a acústica. E a gente não tá, as pessoas até então não têm o ouvido treinado pra sentir se tá confortável ou não. Às vezes não tá ali, poxa, esse ambiente não tá me agradando, mas não sabe nem que é acústica. As pessoas agora estão começando a ter uma percepção maior pra isso. E quando eu falei logo no início que ia fazer um estúdio, e quando eu mostrei o projeto 3D, algumas pessoas viram que ia ter elemento acústico, falaram, ai, mas vai botar isso mesmo? Não é aquele material? Será que vai ficar bonito? As pessoas têm um imaginário. Na verdade, esse não é o imaginário, é o que tem na cabeça, aquela, tipo, desenho caixa de ovo, aquela espuma caixa de ovo. Exatamente. E muito restaurante cola, não, mas eu tratei acusticamente o restaurante, eu Pois coloquei embaixo da mesa. Exato. Funciona? Funciona se você servir a comida no chão. Aí tá perfeito, né? Na verdade, como o Maurício falou, e Jéssica complementou, primeiro dizer que foi um grande prazer ter sido sua professora, Jéssica. Você foi uma muito diferenciada. Lembro muito, muitos alunos me marcaram, você foi um deles, porque você queria sempre ir além. Então, eu me lembro, sempre final de aula, você ia para o quadro, você queria tirar dúvidas, você perguntava mais, você sempre queria ir além. É da sua natureza, não é à toa que você está aqui, que você vai ter cada vez mais sucesso. Fico extremamente orgulhosa, tá bom? Então, assim, o que a gente busca muito é desmistificar a acústica. E às vezes a gente fala também desmitificar, que tanto tem mitos quanto tem mistérios por trás da acústica. E o desmistificar, a gente... em algumas questões. Primeiro, com relação à questão estética, e isso a Audium trabalha muito, tem muito esse viés por sermos arquitetos trabalhando com acústica, de associar os elementos acústicos ao resultado estético, à composição arquitetônica, se inspirar na ideia do projeto de interiores para poder desenvolver uma solução acústica. E desmistificar de que a acústica vai fazer com que o seu ambiente fique igual a todos os outros, muito pelo contrário. Então, mito também de que a acústica é caro, de que é inacessível, são tantos mitos que a gente precisa estar, de que o material acústico pega fogo, e são tantos mitos que a gente diariamente precisamos aí esclarecer e quebrar paradigmas. Então, por isso que programas como esse são tão importantes para a gente poder eu vou até complementar o que você falou agora sobre ser caro. A acústica ela é cara se você não concebe o projeto logo de cara com a acústica. Por exemplo, ele quer fazer uma parede de madeira. Então nós, com a linha forma acústica, a gente consegue fazer uma parede que parece madeira, porém ela é acústica. Então o que acontece? A pessoa gasta 50 mil, 20 mil numa parede, depende do que ele fizer, ou num teto de madeira, onde ele podia, ao invés de colocar isso daqui, usar um produto que é acústico, ao mesmo tempo que é estético, para fazer o que ele quer. Né? Beleza, eu quero de madeira, quero de mármore, a cara que ele quiser, ele pode fazer. E aí o que acontece? Esse gasto que ele teve na obra, na estrutura da obra, ele não vai ter, ele vai ter em acústica. Então, se o projeto for concebido desde o princípio com o elemento acústico, você substitui gastos que você ia ter que não iam atender a acústica e apenas a estética. E que depois, de qualquer forma, você vai ter que ter novamente. Exatamente. Você tem um espaço que tem um ruído tão desconfortável que acaba que afasta seus clientes, diminui a qualidade mesmo do espaço. Então, você depois vai ter que procurar alguma solução. Para um restaurante, inclusive, a sustentabilidade do negócio, né? Porque as pessoas falam mal, não indicam, não retornam. Então, assim, entender que é muito mais um investimento do que um custo. Sem falar que quando a gente fala da saúde, né? Quanto é que custa a minha saúde? Para mim, minha saúde não tem preço. E o tempo que eu passo em um ambiente desagradável, aquele tempo passou. Eu não tenho mais ele para resgatar. Então, assim, tempo é a coisa mais preciosa do mundo. E quando a gente fala de conforto acústico, estamos falando das relações interpessoais, estamos falando das conexões entre as pessoas, estamos falando de bem-estar, estamos falando de qualidade de vida. Então, assim, até que ponto a gente... É muito mais... outro mistério, né? Outro mito que existe por falta do conhecimento. Então, esse mito de que a acústica é supérfluo, é chique, é sofisticado. Então, por isso que a gente sempre tem essa relação. Gosta de puxar para o lado da saúde, porque desde quando saúde é chique, é sofisticado, é supérfluo, né? Para mim, saúde é básico. Então, é esse entendimento das possibilidades, a falta de conhecimento, as pessoas se afastam da acústica por não conhecerem. Então, é por isso que a gente faz esse trabalho continuado aí, toda a equipe da Audium, professores da Audium, nossos cursos, a nossa pós-graduação, a gente está sempre buscando
desmistificar e, bom, maravilhoso esse podcast, porque a gente pode, de isso. forma muito natural, falar sobre esses Exatamente, assuntos, né? é a gente poder levar conhecimento para as pessoas e um assunto tão, assim, importante e necessário. Inclusive, algumas pessoas que assistiram o podcast falaram assim, poxa, eu queria saber um pouco mais, porque tem alguns artistas, tem músicos, tem pessoas que, às vezes, não são músicos profissionais, mas que gravam em casa, então, que querem entender um pouquinho mais sobre acústica. E é isso que eu queria perguntar a vocês agora também. Hoje, depois da pandemia, né, que as pessoas passaram a utilizar mais o home office ou tornar os seus espaços em casa em estúdio, o que é que vocês assim recomendam, trazem de dica ou de solução, de possibilidades que sejam acessíveis para você montar em um estúdio? Vocês montam bastante, né? A gente faz bastante. Eu posso falar um pouco da parte teórica e Maurício pode complementar das opções de materiais que existem hoje no mercado. Mas primeiro é entender, a gente tem feito muito realmente, tanto para aulas EAD em apartamentos, quanto para estúdios individuais de algum instrumento específico, ou de podcast também em residência. E primeiro entender a necessidade do isolamento acústico, tá? Se tem algum ruído externo que pode interferir. Às vezes eu assisto alguns vídeos e começo a ouvir barulhos de cachorro ou ruídos de obra e me cansa, para de ouvir, porque é cansativo você tentar entender diante daquele ruído. Então deixo de seguir canal de YouTube, que vê que tem um local barulhento, não dá. Então entender a coisa do isolamento acústico, e aí entra a questão de portas, paredes, pisos flutuantes, às vezes se tiver vibração, enfim, forro isolante. E depois, que a parte que aí todo estúdio tem que ter, independente se é musical, se é de voz, se é para gravar, se é para ao vivo, reuniões virtuais, home office, tudo precisa, é o condicionamento acústico. Que aí a gente está falando de preparar o ambiente para que, de forma muito natural, o som alcance quem está do outro lado. Então, a captação ela fique limpa, como está acontecendo aqui. Nós temos nuvens acústicas, temos materiais baffles, então o microfone ele consegue captar o som direto sem ter essas influências negativas da reverberação do ambiente. Então, para isso, a gente precisa entender como é que vai ser o uso, qual imagem que vai ser transmitida quando é para videoaula. Então, pensar no material acústico, se vai aparecer ou se não vai aparecer. Às vezes o material acústico não aparece no vídeo, então a gente vai trabalhar uma solução mais simples. Às vezes não, vamos aproveitar e trabalhar o material acústico para ser um elemento estético. Então, a gente aproveita e cria junto com... também. Exatamente, com o design interiores ou com o arquiteto. Então, isso é um elemento. E a Aqui diversidade de materiais são... Aqui a gente teve duas soluções. Uma foi a questão do pergolado, que a gente trouxe os baffles acústicos. E as pessoas até que quando passam por aqui, eu vejo que até conhecem mais o nome dos baffles. E aí, quando eu falo das nuvens também, às vezes é algo novo para eles. Então, os baffles são esses elementos verticais e que a gente queria trazer para o pergolado para fazer essa relação de luz e sombra. Porque já que o pergolado, ele tem as marcações, né, da estrutura, por que não seguir essa marcação também com os baffles, como se ele fizesse parte da própria estrutura? Então, de dia faz um desenho lindo com o sol. E aqui, internamente, fazer um forro nessa área de estúdio, mas sem ser aquele forro convencional. Ou também pode ser que algumas pessoas utilizam muito o gesso acartonado perfurado, com alguma lã de PET, lã de vidro por trás. Depende dos cálculos. Dos coeficientes acústicos, tá vendo, gente? Eu acesso a minha Pro, até porque eu chamo de Pro a vida inteira, mas como eu estudei com ela, também entendo algumas coisas. Mas aqui a gente não queria fazer aquele forro mais convencional. E essa possibilidade de desenhar organicamente um forro, que foi o ponto-chave. Todo mundo, quando entra no estúdio, a primeira coisa que faz, nossa, já olha para essas nuvens. Então, essa possibilidade da gente ter esse conforto atrelado a um desenho autoral e livre, de forma orgânica, isso para mim foi a cereja do bolo. Você falou tudo. Você está com a mão livre. Cria o projeto que você quer, cria o elemento acústico que você quer. Lógico, a gente vai acessar sempre o consultor acústica para poder dizer, olha, tem que pôr tanto disso, tanto daquilo. As espessuras, né? Exatamente. E o trabalho em conjunto é onde a Trisoft entra com a linha de produtos, dizendo, olha, eu faço sob medida. Muitas vezes vale a pena, às vezes vale a pena pegar o que tem de padrão também, que é maravilhoso, tipo os baffles, por exemplo. É um baffle padrão. Mas você consegue trabalhar com o padrão e com a forma orgânica ou o design da mão livre para você poder criar o elemento acústico de modo que o quê? Você tem um tratamento acústico que ele vem na cola, ele vem de brinde, na verdade. Você cria um elemento acústico que é uma peça decorativa e o acústico vem de brinde na peça. E o legal, assim, como a gente que é do setor, da área, a gente conhece alguns produtos. E eu, quando fui na Casa Acústica, eu falei, nossa, tem tudo isso. Tipo, eu tinha feito um curso com a Débora, sei lá, acho que deve ter uns 3 anos, de acústica para restaurantes.
Mas assim, de quando eu fiz para hoje, que eu cheguei lá, já tinham várias outras possibilidades. Você não viu agora. Agora a linha forma acústica agora é impressionante. Eu estou aqui com o catálogo sensorial que eles desenvolveram, eu não vi assim no mundo. Um catálogo gente, desse jeito. E de mundo eles entendem, viu? Que a gente vai falar disso daqui a pouco. Nós rodamos um pouquinho, né? Eu rodei bastante também, ela também rodou, rodamos junto também. E ele consegue dar uma possibilidade de estampar o material. Eu posso fazer algo que parece mármore e revestir a parede, que você olha e fala assim, isso é mármore. Quando você vai tocar, não é um elemento acústico. Quer dizer, é impressionante hoje a plasticidade que a Trisoft... Fala da limpeza também, Maurício. Como é o processo de limpeza? Sim, só para terminar o raciocínio, é impressionante como que você consegue ter hoje simular elementos que você quer, não só no formato, mas também na aparência. Parece mármore, parece madeira, parece parece ferro enferrujado. O que você quiser, você consegue. E uma grande vantagem, é um produto fácil de limpar. Por quê? Como são fibras feitas de garrafas PET não absorve água. Então, você pode molhar, usar um pano úmido com sabão neutro, se tiver alguma sujeira simples, passar por cima. E para você ter uma ideia, eu cheguei a pegar uma divisória de mesa, escritório, deixei ela no terraço da minha casa por 3 meses, tomando sol e chuva, e arrastando para lá para cá. Aí eu desci lá embaixo, o térreo, peguei a VAP, né, a caixa, comecei a limpar essa peça, ficou nova. Por quê? Porque é um plástico. E eu tinha preocupação. Outro que eu coloquei, mito de que não pode limpar material acústico. Eu coloquei as nuvens brancas, né? E eu tava preocupada um pouco com a sujeira, mas assim, passava a sujeira na obra, a gente dava uma limpadinha e ficou perfeito. É isso. Não teve problema nenhum. E é um material que é o seguinte, aguenta água, se chover, se molhar, molhou tudo, o que eu faço? Espera secar. Mas molhou e encardiu. Pega a peça, vira de ponta cabeça, no sentido contrário da água cheia de barro que entrou, joga muita água pelo outro lado e você percebe que a sujeira vai embora. Ou seja, é um material que você, para manutenção, limpeza e recuperação, muito fácil. Você está falando dos materiais com lã de PET, no caso. Lógico, sempre falando do lã de PET, que é o carro-chefe da Trisoft. Hoje, só você vai falando do lã de PET. Nós já tiramos do mercado o equivalente a 5,1 bilhões de garrafas PET. Gente, foca, dá um close nessa informação. Que foram transformadas, eu vou até repetir, já que você falou, eu vou até repetir. Nós consumimos já o equivalente a 5,1 bilhões de garrafas PET que foram transformadas em elementos para conforto. Seja ele acústico, seja ele material de colchão, de estofados. Hoje a Trisoft está tendo 97 segmentos diferentes. Vai desde filtro de aquário até peças automotivas, calçados, estofados, colchões, onde a gente coloca a nossa lã de PET, sempre cada uma delas com uma configuração diferente. A gente consegue fazer um trabalho hoje com a lã de PET e a versatilidade dele, que é uma coisa impressionante. E aliar isso daqui com o design, quer dizer, eu tenho um problema, né? Que eu passo o meu dia e a noite procurando máquina para fazer algo diferente, para dar algo a mais. E é o que eu passo o dia fazendo. Inovação é o nosso DNA. A gente não pode parar de inovar nunca. Eu tô aqui olhando, assim, boba, eu já sabia dessa informação, mas assim, é um orgulho tão grande que me preenche, porque eu sou super sustentável. Na minha casa eu faço compostagem, eu separo todos os resíduos. Nosso restaurante aqui em Salvador, é um exemplo, Jéssica, a gente separa tudo. Foi difícil, né? Até para conscientizar. Eu tive que fazer premiação com alguns funcionários e tal. Mas assim, separar o que é garrafa, latinha, vidro. Porque quando a gente logo abriu o restaurante, separava tudo e passava o caminhão da Limpurb, pegava e jogava tudo misturado. Aquilo me partia o coração. E a quantidade de resíduos que a gente gera é absurda. E aí hoje eu descobri uma forma de separar os resíduos. É um programa muito bacana da Coelba, que eles recolhem e transformam isso em economia na energia da casa. E a gente, como está com energia solar agora também, a gente faz a doação para uma instituição de caridade. Então, um trabalho fantástico, e a gente deixa de ter resíduos no meio ambiente e ainda tem uma boa causa por trás de tudo isso. Então, quando você me falou sobre esse reciclar, a quantidade, 5 bilhões, não é que você falou? 5,1 bilhões de garrafas PET. 5,1 bilhões. Isso me enche tanto de orgulho, porque as pessoas ainda têm uma resistência. Quando eu falo, às vezes, no meu Instagram sobre sustentabilidade, faço uma enquete, as pessoas ainda não despertaram para isso, ou acham que é balela, acham que é moda. Acham que é abraçar árvore. Não é isso. Não é. Isso é
tão importante quando você passa a mudar um hábito dentro de casa, o bem enorme que você faz. Então, quando eu comecei com a Trisoft, foi inicialmente uma indicação de Débora, e eu confio plenamente no que ela oferece. E depois que eu comecei a aprofundar, conversando com você sobre isso, eu fiquei muito orgulhosa e satisfeita de ter a Trisoft aqui com a gente, por saber dessa responsabilidade social com o meio ambiente também. Então, eu vou complementar, acho que você vai gostar mais ainda. Sim. Esse ano, nós implementamos a logística reversa. Ou seja, você fez seu ambiente, acabou, daqui 3 anos, 5, você quer reformar o ambiente, não joga a peça no aterro. Me manda ela de volta, a gente recicla ela e faz algo diferente com ela. Então, isso daqui é o que é a economia circular. Então, nós estamos na Trisoft hoje, eu te digo que somos a única empresa no mundo que faz de elementos acústicos a economia circular. Ou seja, eu pego a garrafa PET reciclada em fibra, transformo em produto, acabou o produto, não quer mais usar, me devolve ele, que eu transformo ele em PET de novo e faço os produtos com ele. Genial, Mal. E me conte, de onde é que surgiu tudo isso? Você foi o precursor, você teve essa ideia inicial, porque, assim, é difícil a gente encontrar pessoas tão à frente do tempo que trazem uma inovação, porque o novo é diferente. Todo mundo fica assim, pô, tem que ter uma sacada de criar algo novo. É invisível. Tudo já tá aí, tudo já existe. De repente, você conseguir ter uma sacada dessa e transformar resíduos em uma solução acústica e de design, é algo, assim, realmente, pra mim, fora de série. Então, Jéssica, na verdade, o que acontece? Eu não faço esforço para isso. Que eu já enxergo, quando passa pelos meus olhos, na minha cabeça, eu já enxergo, e como eu conheço muito bem o meu produto, conheço como processar ele, temperatura. Tempo? A empresa tem 60 anos. Nós começamos há uns 15 anos fazendo elementos acústicos, aproximadamente 15 anos. E eu conheço exatamente como minha matéria-prima funciona. Eu conheço a fábrica, as máquinas, como funciona cada um, e sei como reage a minha matéria-prima. Então, conhecendo ela, aqui eu olho as coisas, falo, uau, dá pra fazer isso, uau, dá pra fazer aquilo. Aí quando eu vejo a máquina que faz um produto, plástico, por exemplo, e mexe com isso aqui, eu falo, olha, eu posso inventar algo assim usando essa máquina. Aí eu pego meu material, vou até a pessoa, testo o produto e começo. Ou então, que nem eu fiz em casa quando eu era recém-casado, eu quebrei uma sanduicheira. Era mesmo casamento, uma sanduicheira linda, maravilhosa, peguei material meu, eu quero moldar ele. Só que eu ainda não conhecia tão bem o material. Coloquei para moldar, moldou um pouquinho, mas ficou muito fofo, não o que eu queria. Então, é um mindset, na verdade. É uma forma de pensar. Que você quer estar o tempo todo trazendo e colocando no mercado algo que a Trisoft acredita, porém, é que nem quando você fala uma coisa, um coração sente o outro, né? Quando você fala a verdade. É a verdade que você fala, a pessoa, o outro lado entende e capta. Porque, então, e o nosso produto é assim também. Ele é feito de uma forma que é pro mercado. A gente quer que o mercado goste do produto. Então a gente vai lá e faz. Muitas vezes não dá muito certo. Faz parte também da criação. Às vezes dá muito certo. Graças a Deus, a maioria tem dado muito certo e surpreendido. Até a gente. E o mais legal, Débora, é você ver quando você pega um arquiteto criativo, o que ele te pede. Aí, às vezes, do próprio arquiteto, você tem uma ideia de produto. A gente mesmo na construção, não foi? A gente começou a pensar no baffle que ia descer no pilar, depois ia fazer uma divisória, a gente já foi longe. Juntou aqui, a gente criou. Não, inovar tem a ver com intuição. No meu caso, eu sou muito intuitiva, então a áudio tem essa imagem no Brasil, né, de estar sempre à frente do seu tempo, no sentido de lançar tendências, de associar a técnica com estética na acústica. Isso é uma coisa que a gente sempre defendeu muito. E acho que a parceria com a Trisoft tem mais de 10 anos, né, Maurício? A gente se conhece e cada vez estreitando mais essa relação, que se tornou uma grande amizade. E nesse contexto, ele via sempre os projetos da áudio e a gente criava. E aí, quando ele via que aquilo era possível, ia sempre assistindo palestra nossa, que antes era palestra, depois cursos. E aí, nas palestras, ele, poxa, às vezes coisa que não tinha no Brasil, mas, ou seja, é uma coisa... fome com a vontade de comer. A gente dá... Eu vou muito para congresso internacional e eu vejo muitas ideias. Isso. E aí trago para cá, visito muitas fábricas no mundo todo, eu visitei fábricas de materiais acústicos, então vejo coisas que se fazem lá que não fazem aqui. Então eu fico assim, movimentando o mercado. E alguns realmente se inspiram junto comigo. O Maurício é um que vai atrás e ultrapassa ainda as ideias inovadoras. E aí eu entendo isso como auxiliar o mercado com essas ideias.
as empresas se desenvolvem, a gente tem mais opção para especificar, os resultados vão ficar melhores, ou seja, todo mundo ganha nessa cadeia. Vocês Então, têm é isso em pensar comum, muito nisso. Pelo que eu percebi, assim, Débora eu já conheço, Maurício eu conheci agora nesse período da Casa Cor, e os dois são inquietos e, assim, em busca constante do que há de melhor, de se destacar com o produto que a gente conversou, né? É muito bom encontrar pessoas que querem se destacar, querem trazer o melhor. E eu lembro que quando eu tava na faculdade, ainda muito nova, e a gente via Débora, tipo assim, era aquela grande referência. Chega, eu fico assim, arrepiada, porque, tipo, a gente tava ali, nossos professores são os nossos mestres, né? Então, a gente ali, eu, por exemplo, bebia do que ela falava na aula e via ela na China, via ela, eu lembro que a gente, inclusive, gente, quando eu viajei pra fazer meu intercâmbio, não sei se você se lembra, eu mandava mensagem pra Débora, Verdade. eu tô aqui na Europa, eu vou fazer um tour, eu sempre buscava viajar pra lugares que fossem me trazer, me agregar também o conteúdo. E eu lembro que nas nossas aulas ela falava de Viena, Praga, né, do leste europeu, você não pode perder tal situação, por exemplo. Guia turística. Eu fui pra Berlim, por exemplo, uma das minhas melhores experiências em Berlim foi conhecer a Filarmônica de Berlim. Eu falava foi guia, Débora. O guia acústico, guia turística de acústica. E aí eu fiz todo um percurso lá turístico mesmo, dentro da Filarmônica, conhecendo todos os elementos que tinham ali. Foi um grande desafio, foi tudo em inglês, eu ainda não estava com o inglês tão afiado. Mas foi um aprendizado enorme. Quando eu fui para Porto, Casa da Música, que a Pro falou, tem que ir na casa. Ela já viu uma foto minha, olha, você tá aí, você tem que ir na Casa da Música. Eu, tá bom, tô indo. Então, assim, era uma grande referência ver ela voando pelo mundo, buscando novidades, trazendo pra gente, e um orgulho enorme pra Bahia, ter uma referência de acústica a nível nacional e hoje a nível internacional, que é aqui da nossa terra, né? Porque eu sou bem bairrista, viu, Mal? eu defendo a Bahia com... E você é a grande referência da nova geração, Jéssica. Você é inspiradora, você inspira muito a sua geração. Você tem consciência disso, cada vez você vai ter mais com a maturidade. E tudo começou muito cedo para você, filho cedo, casou cedo, tudo muito cedo. Mas a sua maturidade pessoal converge com a sua maturidade profissional e faz você essa inspiração também. Para mim, morro de orgulho também, tá? A gente tá aqui rasgando seda, mas é porque é verdade, viu? Eu falo da Trisoft e tal, do carinho que eu tenho, da empresa parceira e, assim, esse sonho não estaria sendo realizado se alguém não acreditasse junto com a gente, né, Maurício? Então, uma gratidão aqui pública também por você estar nas minhas ideias. Ele nem, se eu falo para ele que é uma coisa boa, ele nem quer saber direito, ele já confia muito em mim. Então, eu tive muitos convites aqui para essa mostra e eu selecionei muito poucos, assim, só os que eu achei que seria algo bem diferenciado. E, então, eu acho que a gente precisa entender que o resultado é o conjunto de várias pessoas que se direciona no mesmo caminho, né? É aí que a gente vê o resultado positivo e que a gente colhe tantos frutos bons, né? Esse momento aqui hoje, tão prazeroso, é uma colheita muito boa, né? E muito bom vocês terem apostado no nosso projeto também, né? Porque quando a gente começa a idealizar, às vezes, ainda mais em cima da hora que eu fui a última a entrar na Casa Cor, lembra? É difícil a gente conseguir, no tempo curto e com o investimento disponível no final de ano, às vezes as empresas já estão com a verba toda destinada, alguém que abraça as ideias, acredite no projeto e, assim, chegar até vocês, lançar as ideias e ser acolhida, abraçada e alguém, não é nem só apostar com o material, mas, assim, eu acredito no que você está fazendo. E isso vale muito. E agradecer sempre a vocês por isso também. Mas a gente conhecer e saber que tem um retorno, a verdade é que o projeto está mais cedo que a realidade. E ficou fantástico. Tipo, aqui tá assim, essa realidade está maravilhosa, aconchegante, gostosa. E quando ela fala de reverberação, eu quero só para poder criar uma imagem visual para as pessoas, imaginar uma bolinha de ping-pong que fica, cada vez que a gente fala a palavra, a bolinha vai e fica batendo. 3, 4, 5 vezes. Isso é a reverberação. Então ela tem que bater ela tem que ir, bater, voltar, e no momento tem que parar, para poder entrar e dar espaço à próxima palavra. Então, essa reverberação, que é o que trata, você pede aqui dentro, tá perfeito. Tipo, você conversa, você fala, você não tem um eco, uma reverberação. Hoje em dia, com home office, muitos fazem reunião e colocam viva voz, para poder escrever, para poder digitar na planilha e tal. E você escuta uma reverberação onde a voz do cara e o que ele fala não está claro. Então, é um ambiente que precisa tratar acusticamente. A gente estava falando com a Débora ontem, na casa acústica que ela fez, na casa dela, tem um som que é maravilhoso. Agora, a gente coloca num home theater um som, gasta R$500 mil, R$1 milhão no aparelho de som, que ele ouviu no estúdio onde ele comprou, que está preparado acusticamente. Leva para casa,
para fazer o ambiente acústico da casa. Ele nem sabe que existe, nem sabe que dá pra fazer. E muitas vezes o cara que vende o som também não quer perder a venda dele, então já vai vender, ó, pega isso aqui tá bom. E às vezes ele não quer investir. Quando ele liga, e às vezes o cara não quer investir, mas quando o cara liga o som, não é um som que nem o que você ouve no cinema. E é uma coisa, são detalhes, não tem muita coisa para isso. E é tão importante isso aqui que acho que o mercado todo tem a ganhar quando se trabalha juntos com o arquiteto e com o especificador para colocar elementos acústicos na casa inteira. E quando você pega uma empresa que nem a nossa, que é a Telesoft, que alia a versatilidade, a criatividade, a possibilidade de atender a pessoa como ela quer, então você tem tudo que você precisa na mão. E sustentabilidade. Com certeza, não, isso daqui, na verdade, essa parte sustentável, para mim, é que nem você falar que você é honesto. Exato. Cara, não existe. Isso aqui eu sei andar para frente. É natural. É uma coisa que tem que ser natural da pessoa. Eu fiz um curso de branding que falava isso. Qual é o seu diferencial? E todo mundo falava, eu tenho um relacionamento ótimo com o cliente. Ela falou assim, ó, quantas pessoas aqui de 30 têm um relacionamento ótimo com o cliente? Isso não é um diferencial. Isso é uma obrigação. Isso é natural. É como você falar que é honesto. Você não precisa falar, olha, eu sou uma pessoa honesta. Imagina vendo o currículo, eu sou honesto. Pô, parabéns. Uau! Parabéns. Mas, Mal, infelizmente, ainda muitas pessoas não têm o pensamento da sustentabilidade. Por isso que eu valorizo tanto. Porque que bom que pra você isso é inerente da sua empresa. Mas, assim, tantas outras ainda falam, o que é que tem? E jogam aquele resíduo sem nenhum mínimo de preocupação. Para você ver a preocupação nossa, a gente usa uma cola especial no nosso material para poder dobrar, fixar em alguns pontos. É um ponto de cola, é um fio de cola muito fino. Eu chamei a Henkel, que é uma empresa de cola. Falei, olha, eu quero mudar essa cola. Eu quero que essa cola polimerize, cristalize, de forma que quando eu for moer esse produto de volta, daqui 3, 4, 5 anos, eu tenho que começar hoje, né? Ele vira pó e não atrapalhe o processo. Se virar uma cola que tem um taque permanente, que é pegajosa, ela vai continuar assim 5 anos, quando eu colocar na máquina para moer, ela vai atrapalhar o processo. Então tem que começar hoje a mexer na cola que vai segurar um elemento acústico, ajudar a dar o formato para ele, mudar a cola para fazer o quê? Para conseguir ter um produto que daqui a 5 anos eu vou pegar de volta e vou moer e transformar numa outra coisa. Pensar em todo o processo da cadeia, né? Tem que pensar na frente. Na frente. Não é pensar hoje. Quando eu montei aqui a Casacô, tudo que eu montei aqui, eu pensei no depois. Eu não monto Casacô para depois ser demolida. Porque as pessoas às vezes montam e acabou a amostra e faz o quê? Lixo. Então assim, põe até lixo. o tijolinho. Põe a caçamba lá atrás, põe o lixo. Eu ia botar na parede. Quando eu vi que ele era frágil, eu falei, quando eu for tirar ele vai quebrar. Eu não vou jogar essa parede fora. Eu montei um painel de gesso por trás, para quando eu retirasse pedaços da placa, eu pudesse colocar em outro lugar. Então, tudo aqui foi pensado em para onde vai depois. O piso tem mais areia na argamassa, na hora do assentamento, para eu conseguir tirar esse piso inteiro e levar para outro lugar. Eu não posso simplesmente sair quebrando tudo. Então, ou seja, é o inerente da boa arquitetura, né? Você lembra quando eu ensinei na época de disciplina que eu ensinei para você, era conforto acústico, térmico e lumínico, a gente abraçava um pouco. E eu falava exatamente isso, que a boa arquitetura, ela tem as áreas de conforto inseridas de forma natural, não é? A minha arquitetura bioclimática, a minha arquitetura sustentável, eu não consigo entender isso. Porque para mim a boa arquitetura, ela é sustentável. Ela tem que pensar, ninguém paga energia, conta para o sol para ter luz, é grátis. Então, assim, trazer essa luz, proteger do calor, pensar com o advento do ar-condicionado, os arquitetos se emburreceram um pouquinho, né? Porque fecha tudo, liga o ar-condicionado, e aí veio essa necessidade. Simplesmente o mercado não tem mais espaço para quem não pensa dessa forma, para quem não pensa no meio ambiente como algo inerente ao seu exercício profissional diário, de forma muito natural. Então, a gente está falando de luz natural, e na parte de acústica, eu vou fazer uma analogia com ar-condicionado, que quando se desenvolveram muito na época dos gregos, né, não tinha caixa de som, né, não tinha microfone, então as pessoas botavam a cabeça para pensar, para se posicionar, para estudar os planos de reflexão. Você vai lá na Epidauro, você está a 60 metros de distância, a pessoa solta a moeda no chão, você ouve como se estivesse no seu ouvido. E aqui, você está numa sala de reunião, a pessoa está a 4 metros de você está tendo que gritar para conversar com a pessoa. Por quê? Começou a se desenvolver. 4 metros, Débora? Você vai em restaurante, você tá do lado do cara vezes, a 1 metro. Se tiver um ambiente barulhento. Você tem que se esforçar a falar. Exatamente. E o pior é que a pessoa começa a cansar de ter que falar para se comunicar,
e passa a não querer nem mais falar também. Fora Cansa. que o ambiente geral fica com aquele ruído. Não, exatamente, gera um desconforto, gera um desgaste. Reuniões virtuais, uma curiosidade, a reunião virtual, que o foco da reunião virtual que chegou para ficar, né? Reunião virtual é uma coisa que, enfim, não tem volta. E você não é só estar na sala e todo mundo sentado e bota o microfone ali e a pessoa... Qual é o objetivo da reunião virtual? O nome de reunião é para ser natural, como se a gente estivesse na mesma sala, como a gente está aqui. Então, se tem um ambiente reverberante, essa semana passada eu tive uma reunião com o cliente, os 2 engenheiros, eles repetiam 2 a 3 vezes a ideia deles para que a gente conseguisse entender. É reunião desgastante, cansativa, e aí até que tem uma hora que ele parou e falou, depois eu mando e-mail da minha ideia, que eu não estou conseguindo explicar, não. Ele, na reunião, ele falou, não, você não vai conseguir ouvir, não, depois eu vou mandar e-mail. Olha que coisa curiosa e desagradável. A reunião deixa de ser produtiva. Mas o pior é isso, o pior é que ele nem percebeu que o problema está na acústica, Percebeu, né? Porque eu falei. Tá bom. Mas mas não percebeu. Exatamente. E essa coisa do comportamento, a gente já fez esse assunto que é muito importante se for de restaurante, temos gerações. E a geração a partir de 75, 80 anos tem uma perda natural, auditiva natural. Se ele está num ambiente mais reverberante, com mais desconforto, o idoso ele tende a se isolar. Porque ele prefere não falar, porque ele já sabe que ele não vai ouvir a resposta. Então ele não se comunica, ele deixa de interagir. Isso é tão perigoso e tão ruim para um idoso, ele está no ambiente e ele prefere não sair mais de casa, ele prefere não ir mais para as reuniões. Eu conheço vários na minha família que já tem salão de festas, não vai para festa de família, então não vê mais ninguém, vai se isolar. Porque a acústica influenciando no comportamento das pessoas, crianças irritadas, estressadas, gritando o tempo todo, porque o tempo todo na escola sem acústica, na casa sem acústica, enfim. Eu acho que a gente tem que entender que a acústica não é no estúdio, não é no teatro, não é no auditório, não é naqueles ambientes performáticos, sala de concerto, mas em todos os ambientes que a gente frequenta, porque os sons existem. Então, é um cuidar. Por isso que eu falo, acústica é cuidar, é abraçar, é realmente pensar no ser humano, né, como ocupando aquele espaço. Eu queria só... que a gente tem tanto assunto, né? Eu queria só... para falar um pouquinho sobre essa parte de condicionamento acústico de materiais, só passar para as pessoas um pouco das possibilidades que tem. Por exemplo, aqui a gente tem os baffles, a gente tem nuvens. Além disso, tem tantas outras possibilidades, por exemplo, como o Mal falou, sobre revestimentos com madeira, madeirado, que você tem várias perfurações. Na verdade, não é com madeira, é com a lã de PET, que é compactada a uma densidade de 200 kg por metro cúbico. E ela é estampada. Não, é porque tem também material de madeira. Ele está falando de coisas diferentes. Você está falando a linha dele tem um material que parece madeira. Sim. São absorções diferentes. A madeira perfurada absorve baixas frequências. Há um material fibroso da Trisoft que absorve muito bem a frequência da voz humana, a frequência da fala. Sim. Então é um material muito direcionado para a maioria dos locais que a gente frequenta. Entendi. E que de repente você quer um aspecto de madeira e ele consegue trazer esse material para madeira. Assim como também tem um quadro até que eu tinha visto em algumas mostras e também vi na sua casa, quadros que a gente consegue fazer com a lã de PET, um quadro acústico. Perfeito. Você lembrou muito bem. Quadro perfeito. A gente consegue fazer uma imagem de 1,10 por 90 em alta resolução, tanto que na Casa da Cor aqui embaixo tem um ambiente que tem uma imagem, logo que você está na Casa da Cor, uma imagem maravilhosa, você olha para ela e você fala, bom, que lindo, é um quadro. E essa é a graça da coisa, que os nossos elementos acústicos da Trisoft, eles desaparecem, eles não são elementos acústicos, eles são elementos decorativos, eles são elementos arquitetônicos, e a acústica, ela vai junto com ela. Então você olha para aquele quadro, a pessoa olha e fala, uau, que lindo, mas não sabe que é acústico, e está lá trabalhando. E assim, a acústica não é só a questão, tem de absorver, mas, por exemplo, quando a gente colocou o tijolinho... Difusão sonora, tem a difusão, tem o absorver, então tem uma série de elementos que precisam ser analisados. Agora, para fechar, eu não posso deixar de perguntar para vocês sobre essa experiência em Dubai, que inclusive, se vocês quiserem me levar na próxima, meu passaporte está atualizado, então eu topo uma vaga de estagiária. Me contem um pouquinho aí, como é que surgiu isso? Quando eu pisquei, você estava em Dubai, fiquei super feliz. Conta essa experiência pra gente, vocês estão montando lá. A gente fez o projeto do Pavilhão do Brasil na Expo Dubai, né? A gente, áudio, sempre está assim, envolvida também com alguns projetos internacionais. E nisso surgiu uma missão técnica, e que eu fui convidada para dar uma palestra lá também, uma missão técnica idealizada pela Casulo, Escritório de Arquitetura do Sul do Brasil.
E nessa missão foi uma semana de imersão em Dubai. Nessa semana eu conheci o Dubai de dentro para fora. Minha primeira vez em Dubai não foi uma viagem turística, foi uma viagem de visitar apartamentos decorados, de visitar imobiliárias, de visitar construtoras e principalmente a Expo Dubai, que foi o foco, né? E nesse evento tiveram várias palestras e eu conheci várias pessoas que moram lá, que estão lá. E uma dessas pessoas é quem hoje é nosso sócio lá, que é Sérgio Raposo. Então, ele se encantou pela Audi, ele viu, começou a de lá, bom, aí eu voltei e a gente, ou seja, eu fui para ter essa experiência, não foi uma coisa planejada, e depois a gente começou a ter algumas reuniões com ele, e ele trouxe para a gente a carência, a necessidade de empresas especializadas e o que pesa muito lá, experientes na área de acústica. E a gente tem 30 anos, né? A Audi fez 30 anos de atuação, 31 anos, né? A gente fez esse ano de atuação no mercado, e aí começamos esse diálogo, a coisa foi se consolidando, como as coisas acontecem em Dubai, acontecem muito rápido, e surgiu o projeto da sede de imobiliária, que eu conheci também o dono nessa viagem que eu fui, que é no prédio Zaha Hadid, então foi nosso primeiro projeto lá, depois o projeto do primeiro restaurante de comida brasileira de Dubai, também, que é The Real Brazilian Food, e tá para inaugurar, e o projeto do cinema de um shake que a gente está fazendo agora, e aí nisso se consolidou e conseguimos viabilizar, realmente abrir a empresa lá em Dubai, porque o foco até para que a gente possa ter uma dinâmica e um volume de trabalho maior, a empresa precisa estar lá. Então a Áudio já está em Dubai, nós temos uma empresa lá, já com uma licença, já tudo como deve ser feito, né? Então nessa nossa ida, essa viagem agora já foi uma viagem de apresentação da Audium para o mercado local, depois teremos eventos de lançamento, e nisso a Trisoft comprou a ideia, adorou e confia muito em mim, falou então eu vou estar lá por perto, o Maurício Tariano estava na Europa, ele falou, Débora, quando é que você vem? Eu vou para Dubai e tal, e ele encaixou na agenda dele, e foi também, então vamos fazer uma apresentação em conjunto. Então, enquanto eu apresentei, isso estimulou ele ainda a desenvolver um catálogo maravilhoso, que eu conheci lá em Dubai, que vai ser lançado aqui no seu ambiente hoje à noite. Tá vendo? Esse primeira vez um catálogo do Forma Acústica, que é um material super novo. Eu estou conhecendo ainda detalhes do material, da execução e tal. E aí ele levou lá, eu me encantei, assim, com esse catálogo, com esses materiais, foi lançado lá, então juntou, a gente lançou a Áudio, ele lançou o material, ele muito para conhecer o mercado, né, a gente já está com a empresa lá, a Trisoft está caminhando, até porque a Trisoft tem toda a parte de importação, de material, mas vamos junto, ele assim, meio que a Áudio é o farol e a gente vai em conjunto, né, Maurício? E aí, não à toa, foi decidido lançar no Brasil, pela primeira vez para arquitetos, esse material aqui na Bahia. Tá? Ai, por conta gente, de tudo que isso. honra, que Estamos maravilha. Esse material é super novo. Ela falou que nem ela conhece direito, às vezes nem eu conheço direito. Porque é tanta possibilidade que às vezes eu me... deixa eu entender. Ok, já entendi. Agora é assim, assim, assim. E realmente no Dubai foi uma coisa impressionante, que a gente levou esse catálogo sensorial, que a pessoa pode pegar o elemento acústico, tocar na mão, ver, tirar a cor, colocar, entender, pôr contra a parede, sentir como é que é o produto, na verdade. Não é apenas um catálogo no papel. Os produtos estão todos no catálogo. Então é uma coisa maravilhosa. E o pessoal adorou. E nós temos já alguns ambientes que nós vamos fazer, porque é o nosso showroom lá em Dubai. Então é uma dobradinha que vai muito bem, porque a Débora vai lá, olha, especifica, nós temos tudo que precisa para poder fazer o que ela falou assim, a maioria do tratamento acústico que é necessário, e aí a gente vai lá e faz um trabalho que o pessoal consegue enxergar o produto, vai ter no local lá para poder levar as pessoas, olha, tá vendo aqui, ó, porque na verdade hoje em dia, e sempre, e não é uma questão do Brasil apenas, o mundo tem que cada vez mais conhecer os elementos acústicos. Com isso daqui, o nosso showroom lá em Dubai, em vários ambientes, tipo na casa do Sheik, no coworking maravilhoso. O estúdio podcast, que a gente acabou de fazer agora, o estúdio podcast, acabamos de fazer o estúdio lá em Dubai. Foi mesmo? Com materiais parametrizados, assim. Então é uma coisa que fica maravilhosa e vai ser um showroom. Tem até um restaurante que a gente foi lá, é maravilhoso, um restaurante lindo. Falei, Débora, faltou no cardápio, você quer com tratamento acústico ou sem, né? Porque eu acho que é o seguinte, nós temos que começar a criar uma moda no Brasil, que quando o cara divulga o restaurante, ele tem que colocar embaixo, com condicionamento acústico. Porque é um diferencial. Você vai lá, senta, comida maravilhosa, chefe maravilhoso, cadeira maravilhosa, decoração linda.
Não dá para conversar. E hoje em dia você vai no restaurante, a juventude não quer ouvir. Querem falar, né? Então a molecada fala, todo mundo fala em cima do outro, o que é normal. Os jovens são assim. Tem muita vontade de falar e expor as coisas, fica muito barulhento, você dá do lado, você fala, não dá pra falar, não dá pra conversar. Que orgulho e que honra ter vocês representando o Brasil fora. Débora ainda representando a Bahia e vocês juntos levando o Brasil a qualidade, a competência técnica que a gente tem, matéria-prima, conhecimento, levando para fora e brilhando ainda assim lá. Então, ainda vão lançar aqui no nosso estúdio. E te digo uma coisa, Jéssica, eu não tenho dúvida, a Débora comentou que nunca viu um catálogo assim no mundo, e eu tenho certeza que eu nunca vi. E a Trisoft hoje, eu posso afirmar com muita certeza que é a empresa na área de acústica que mais tem diversidade de elementos acústicos. E que mais entrega ao arquiteto a sua possibilidade de fazer os elementos acústicos dele. Isso é fantástico. Aliás, Jéssica, se você acha que cabe, eu não quero mostrar a linha inteira aqui, mas eu só queria abrir o catálogo só para mostrar o tamanho do negócio. Vamos mostrar rapidinho, porque cadê o catálogo? Já está aí pertinho, né? E a gente já está finalizando. Então, para fechar com chave de ouro, a gente já apresenta esse catálogo. É o forma acústica. É a forma acústica. A sua câmera é aquela ali. Não, a minha está aqui em frente. Tá. Pronto. Aí você abre. Aqui tem 5,1 bilhões de garrafas PET recicladas. Gente. Aqui, olha, o madeirado. Aqui são ripas de madeira, ripas de concreto. Aqui pode fazer de mármore, o que você quiser. Aqui são os baffles. Aqui é uma colmeia. Aqui é o revestimento de parede. Por exemplo, se tivesse mais tempo, a gente fazia os tijolos com material. A questão era o tempo, era. E você tem aqui... E a riqueza de cores, hein, Mal? A riqueza de cores. As texturas. E aqui é o seguinte, granilite, ripado, a infinidade que você tem de estampa que você quer colocar. Você escolhe. Aqui já não tem mais limite. As cores também não. Perfeito. Aqui, que orgulho, viu? Parabéns por esse... Bom que fica a curiosidade a pessoa pesquisar. Mas não, foi bom você ter aberto realmente, porque... Eu preciso só mostrar. Esse aqui é o catálogo de forma acústica, que vai começar a ser espalhado pelo mundo inteiro. Amei. E que bom, muito feliz em ter vocês hoje aqui. Porque além de parceiros que apoiaram e abraçaram, isso para mim é de muito valor. Nosso projeto. Poder escutar, saber um pouco mais dessas histórias. Que a gente tem que se orgulhar mesmo, todo mundo, ouvindo vocês, ouvindo a Trisoft, ouvindo Débora falar sobre a áudio, sobre a história de vocês, e poder levar conhecimento para as pessoas dessa área, que a gente sabe do valor que tem, mas que ainda tantas pessoas não atinaram para isso. Então, muito feliz por vocês terem aceitado o convite, por terem gravado esse episódio comigo, e que porque a gente vai lançar hoje também no nosso evento, né? Por ter escolhido o nosso espaço para lançar esses produtos, esse catálogo tão maravilhoso. Qualquer outro espaço é muito barulhento. É verdade. Então aqui tá perfeito. Aqui você mata a cobra e mostra o pau. Tipo, olha, acústico tá aqui o desenho. Tá comprovado. Tem tudo aí na mão. Pois é, obrigada, pessoal. E é isso aí, vocês não esqueçam de curtir, comentar, encaminhar esse link do nosso episódio para as pessoas que curtem acústica, que precisam conhecer um pouquinho mais, que gravam em casa, que têm os seus próprios estúdios, mas ainda não têm o condicionamento acústico. E é isso aí, espero que tenham gostado. Gostaram do...